Amém, meus queridos. Este é o momento da palavra do Senhor. Nosso desejo é que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Estamos como tema anual, Jesus, o incomparável. E Ele é incomparável mesmo. Esse mês, a temática é este Jesus incomparável, ele entende a tua dor. Saiba disso. Receba isso na sua vida. Ah, está doendo. Ele entende a tua dor. As pessoas não entendem. Nós não entendemos a dor do próximo. Nós não entendemos a dor do outro, porque a dor do próximo, muitas vezes, nós julgamos. Ah, está assim porque fez isso. Mas não, ele não é assim. Ele não é assim. Ele entende a tua dor. E hoje, pelo nosso script anual, seria Ele te ensina a superar as angústias. Mas eu mudei um pouquinho, e o tema de hoje seria: Ele é o socorro que você precisa. Ele é o socorro que você precisa, sempre, em toda e qualquer situação. Jesus é o socorro bem presente em meio ao sofrimento. Grava isso no seu coração. Jesus é o socorro bem presente em meio ao sofrimento. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos 46, verso 1. E eu quero ler em algumas versões, para que fique bem gravado no nosso coração a palavra de Deus nessa noite. Salmos 46, verso 1. Salmos 46, verso 1. Eu vou ler na versão NVT, a primeira versão que eu vou ler. Então a palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Vou ler agora na versão Revista Atualizada, que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E a última versão que vou ler é da versão da Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson. Deus é o nosso abrigo seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Deus é nosso refúgio e Jesus é o nosso Deus. Amém? Então Jesus é o nosso refúgio. O que é um refúgio para você? Quando você sofre, seja qual for o seu sofrimento, aonde você se refugia? Muitas vezes nós queremos nos refugiar em nós mesmos, porque acreditamos que às vezes nosso sofrimento e sofrimentos humanos são diversos, multifacetados, de todos os tipos que você imagina. É sofrimento físico, é sofrimento na psique, na alma, é sofrimento familiar, é sofrimento financeiro, é sofrimento de todos os tipos que você imagina. Só que o problema é que quando nós nos refugiamos em nós mesmos, obrigado querido, nós acreditamos que nós podemos resolver o nosso problema. E nós temos essa mania pecaminosa de achar que nós podemos, e aí às vezes nós sofremos mais ainda. O que é refúgio? Refúgio, se você for procurar
num dicionário, vai dizer assim que é o lugar considerado seguro para nele algo ou alguém se refugiar. Para nele, nesse lugar seguro, algo ou alguém se refugiar. Nós cantamos hoje que Ele é nosso lugar seguro. Se você se refugia num lugar seguro, que é um abrigo, e hoje foi falado de um abrigo que salvou duas pessoas. Se você pensa num abrigo, e o abrigo é um lugar seguro, na definição de refúgio. Agora, se você entende que este refúgio é Deus, todo lugar que você estiver é um lugar seguro. Na bonança, com Deus, você está num lugar seguro. Porque há muitas pessoas que se perdem em suas vidas quando se refugiam, por exemplo, quando estão bem financeiramente e se refugiam na segurança que o dinheiro dá. Só que sem Deus esse lugar é inseguro. É um refúgio falso. É idolatria. Mas quando nós entendemos que este abrigo, este lugar seguro, onde eu me refugio, é o próprio Senhor, é Deus, e não importam as circunstâncias, eu me escondo, eu me abrigo neste lugar seguro, então sempre eu estarei em pé, mesmo em meio ao sofrimento. E este lugar seguro é Jesus, Jesus é o lugar seguro em meio ao sofrimento. Esses dias na Netflix, o filme que estava em segundo lugar, ontem eu vi já está em oitavo, uma pena, poderia estar em primeiro lugar. É um filme chamado A Cabana. Quem já assistiu o filme, sabe que ele não é um lugar seguro, entre aspas, mas o filme A Cabana é sinônimo de sofrimento. É um livro e um filme. O livro de ficção, eu lembro quando eu li esse livro, eu gostei muito de uma cena onde, num domingo, Jesus, o Espírito Santo e Deus, nessa ficção, estão com fome. E eles estão na casa deles, e aí, eu não me lembro se Jesus foi fazer a comida, mas alguém foi fazer a comida dos três. E aí os outros dois esperando, parecia aquela coisa da família de domingo, a mãe está cozinhando, ou o pai, alguém está cozinhando e os outros esperando. É sempre assim, né? Lá em casa sempre sou eu nessa parada aí. Né? Brincadeira, amor, cadê? A Alessandra já fugiu. Ah, tá ali. Você cozinha também, muito bem. Mas alguém estava cozinhando e os dois esperando. E fica pronto, eles morrendo de fome num domingo, aí vem, imagina Jesus vindo com o macarrão, e aí ele tropeça e cai e quebra, e cai a macarronada, todo mundo com fome esperando, cai no chão. E aí nós ficamos esperando, eu fico pensando na família quando isso acontece. Hoje foi falado aqui no testemunho sobre ninguém ficou culpando ninguém, mas um ajudando o outro. Eu sei que os três, no livro vai dizer que os três se debruçam e começam a rir, e um começa a limpar, o outro começa a ajudar, e sem crise. Vamos começar de novo. Mas eu queria pensar com vocês, porque na sinopse desse livro, se você pegar lá, a parte de trás do livro, tem lá o resumo do livro, e o livro levanta, ele diz assim, um questionamento atemporal. Ele faz uma pergunta no livro A Cabana. Ele diz assim: se Deus é tão poderoso, por que não faz nada para amenizar o nosso sofrimento? Isso é pergunta de muitas pessoas no mundo. Porque estão olhando para a ótica do sofrimento, estão olhando apenas para o sofrimento. E não, como foi dito muito bem pela ministra aqui de louvor, a Noemi, que se você ficar olhando para o sofrimento, em outras palavras,
Você pode não ver Deus, mas se você ficar procurando no meio do sofrimento, Deus está se mostrando ali de alguma maneira. Como muito bem foi dito sobre o poder de Deus estar conosco em meio ao sofrimento, nos ajudando a superar o sofrimento. E nesta ficção da cabana, o camarada que perde a filhinha pequena, na ficção Deus o leva na cabana, o lugar onde a filha dele foi morta. E na ficção Deus o leva no lugar do sofrimento. E é lá no lugar do sofrimento que ele encontra com Deus. É no lugar do sofrimento que ele se refugia. Porque ali foi um refúgio para o Mackenzie, o nome daquele homem. Refúgio é isso. O que a Bíblia está dizendo é que nós devemos, em meio ao sofrimento, não tem outro lugar, meu querido. Não tem outro lugar para você procurar alívio, descanso, cura. Deus pegando na sua mão para andar com você no meio do sofrimento. É um lugar seguro. E aí não importa se você esteja no Brasil, em Guaianazes, no Japão, aonde for que você estiver, Jesus é o nosso refúgio, bem presente no momento da insegurança. Ele trará segurança à sua vida. Mas também a Bíblia vai dizer que Deus é nossa fortaleza, refúgio e fortaleza. E Jesus é o nosso Deus. Amém? Então, Jesus é a nossa fortaleza também. O que é fortaleza? Fortaleza é uma construção fortificada para se defender dos inimigos. Também, quem está escrevendo Salmos, inspirado por Deus, está dizendo assim que Deus é essa fortaleza. Imagine, antigamente tinha os fortes. Eu tive a oportunidade de ir em Natal e entrar num forte. Inclusive o nordestino ele diz assim, é forte. Quem já viu um nordestino falando, ele vai falar uma coisa. Outro dia eu estava falando um conceito lá, eu estava pregando numa igreja de Natal, e aí falando de um conceito bacana, vários irmãos disseram assim, é forte. Falei, né? Mas forte é um lugar onde eu entrei nesse forte. Quem já teve a oportunidade de ir na praia de Natal, ele é bem na praia, e aí tem uns canhões assim, bem grandes, aqueles antigos. Então quando você via todo o mar, você estava defendendo a cidade, né? Então você ficava dentro daquele forte. Se você avistasse um barco chegando, alguém chegando e não se apresentasse, já ia uma bala, aquelas bolas gigantes, aqueles canhões, porque ali era um lugar seguro que protegia a cidade. O autor de Salmos está dizendo que este lugar forte, este lugar seguro, não importa a circunstância, em meio ao sofrimento ou fora do sofrimento, ele é a nossa fortaleza. Quem já assistiu Troia sabe que é aquilo ali mais ou menos, é a ideia figurativa e poética de que eu estou protegido, essas muralhas, essa fortaleza me protege contra os inimigos, que são diversos. Mas eu pergunto para você, meu querido, o que você tem feito como fortaleza da sua vida? Porque às vezes nós achamos que fortaleza é alguma coisa, ou é um forte, é um lugar onde eu me protejo, é uma circunstância onde eu me protejo. Mas e quando o inimigo está dentro de você mesmo? Que muralhas você usa? Como você se protege? Qual é a fortaleza para defender de você mesmo? Que tem horas que a sua própria cabeça te leva ao próprio sofrimento.
A sua própria cabeça, a sua própria mente, que é uma mente que tem uma natureza enfraquecida, distorcida, quebrada, pecaminosa, que te leva para um lugar de destruição, a sua própria vida. Como se proteger, como ser esta fortaleza? É isso que ele está dizendo. Essa fortaleza é Deus. Essa fortaleza é me apegar a Deus. É entender que eu não tenho que ficar procurando para lá e para cá, em todos os lugares, em todas as situações. Quantos lugares você já procurou? Quantas situações que você já tentou encontrar soluções para o seu sofrimento? E nada. Continua fraco, enfraquecido, porque lhe falta a fortaleza. E a resposta está na palavra de Deus. Deus é nossa fortaleza. Jesus é a nossa fortaleza. Não é na religião que você se torna forte. Não é fazendo coisas religiosas que você se torna forte. Mas você se torna uma fortaleza na sua própria vida, na sua família, nas circunstâncias que você enfrenta, no sofrimento ou fora dele, quando você tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Permitindo que Ele seja este forte na sua vida, no seu coração, na sua mente. Por isso que Paulo está escrevendo aos Efésios, ele diz assim: coloquem o capacete da salvação. O capacete que protege, é uma fortaleza que protege de setas e de situações que o diabo coloca na sua mente, meu irmão e minha irmã. Você arrancou o capacete de cristão. Quando você arranca o capacete de cristão, você está vulnerável aos ataques do inimigo, você está distante da fortaleza, que é Jesus. Vista novamente esse capacete. Confie no que a palavra de Deus está dizendo a você. Ele é a nossa fortaleza. Pela manhã eu disse que o autor do hino do cantor cristão Castelo Forte, o hino 323, foi de autoria de Martinho Lutero. Castelo forte é o nosso Deus. Esse cântico que dizem que foi baseado nesses Salmos 46, e ele pega de forma poética e constrói na música um castelo forte, vivendo num mundo de império, onde existe uma monarquia e um castelo e um rei e a fortaleza de um castelo. Ele poeticamente escreve esse lindo hino. E é interessante que o castelo forte, que é Deus, em outras palavras, Martinho está dizendo que quem encontra Jesus Cristo como seu castelo forte, encontra em Deus a suficiência necessária. Ouça isso. Quando nós encontramos Cristo como um castelo forte, nós encontramos, em outras palavras, saindo da poesia e indo para a vida real, nós encontramos em Jesus, em Deus, a suficiência necessária para qualquer situação das nossas vidas. Não existe insuficiência. Em Deus, com Deus no meu coração, na minha vida, verdadeiramente não existe insuficiência. Há suficiência necessária para viver qualquer situação das nossas vidas. Em qualquer sofrimento, Ele é o refúgio. Em qualquer sofrimento, Ele é a fortaleza inabalável. Em qualquer situação, Ele é o sustento necessário. Em qualquer situação, não importa a dor, a angústia, a tristeza que esteja enfrentando, Ele é suficiente. Você acredita nisso? Amém? Amém mesmo, irmão? Hoje foi dado um testemunho que no meio da cabana, do abrigo, em algum momento faltou a certeza disso. Porque às vezes o sofrimento faz isso conosco. Chega um momento que nós não sabemos o que é dor. Mas quando ela chega em nós, aí, às vezes os remédios que as pessoas estão querendo dar não é suficiente.
Mas quando estamos passando pela dor e nós encontramos esse refúgio, essa fortaleza que é Deus, esse castelo forte, nós conseguimos ir passando e você não percebe. Está doendo e você está andando. Está doendo e você está continuando. Está doendo e você está olhando para cima. Está doendo e está cantando alegremente. Está preso. Paulo e Silas estão louvando ao Senhor. Você não entende. Nem nós entendemos essa graça maravilhosa como foi cantado nessa noite. A canção Castelo Forte, eu peguei 3 estrofes para ler para os irmãos. Eu queria ler, porque cantar, os irmãos vão sair correndo aqui embora, então eu vou ler, tá bom? Diz assim a canção, não vou cantar. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Tem uma outra versão que diz assim, refúgio e fortaleza, que eu acho que caberia melhor do que espada e escudo, mas castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus. Imagina, recebe isso, Deus te defendendo com o poder dele, o que falta para você? Imagine esse autor, ele lendo os salmos e ele começa a poetizar isso, faça uma poesia desse salmo na sua vida, o que ele fez, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, em toda circunstância, em qualquer situação, defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Em outras palavras, o próprio Deus tem suas batalhas, meu querido, desceu aqui, se esvaziou e lutou e venceu, como exemplo para nós, o próprio Deus. E a última estrofe, o último parágrafo vai dizer assim, e eu queria que você prestasse atenção, principalmente você que está sofrendo, você que está na sua casa sofrendo, ouça isso, e depois veja nessa canção, ouça essa canção Castelo Forte, diz assim, se temos de perder os filhos, bens, mulher. Inclusive, quando chegar no céu, eu vou falar com Martinho Lutero. Martinho Lutero, a ordem está errada. Primeiro é mulher, depois filhos, e por fim os bens. Mas a licença poética, como dizem, então pode. Os filhos, bens, mulher. Ou seja, perder sua família e tudo que você tem, tipo Jó. Porque a gente não sabe o que é isso. Alguns sabem. Alguns já passaram por essa dor de perder esposa, marido, pai, mãe, filhos e bens. Você ter posses, por mais que sejam posses, que é muito, muito mais inferior, muito inferior à família. Cá para nós, ontem estava aqui no bazar da igreja, entrou um senhor alcoolizado, e aí os irmãos me chamaram, que ele queria falar com o pastor, e mesmo alcoolizado ele chorava, eu levei ele na minha sala e conversei, dei café, demos lanche, eu e o David, cadê o David? E comecei a falar com ele, e ele disse assim que dia 7 de agosto, 7 de setembro, que passou agora fez um mês, ele saiu da sua casa, e ele está vivendo na rua, ele é um profissional, só que ele está acabado, brigou com a esposa e saiu, tomou essa decisão de cabeça quente, só que agora está batendo, sabe? Eu vi nos olhos dele, mesmo ele alcoolizado, que está batendo o arrependimento, e está com vontade de voltar para casa. E na conversa, ele foi se estabilizando, e eu pedi para ele, como que faz para falar, você perdeu o telefone? Perdi tudo, não tem telefone, não tem nada, está na rua. Mas ele falou assim, liga para o meu filho. Aí tirou do papelzinho o número de telefone do filho e da filha.
Aí eu liguei para o filho, não atendeu. E aí eu coloquei no meu WhatsApp, está até no meu WhatsApp. Ele falou assim, tem que estar com o símbolo do Santos. Quando eu coloquei o telefone, apareceu o símbolo do time Santos. Aí depois, pus o telefone, adicionei o telefone da filha. E aí apareceu a foto da menina. Eu falei, é essa. Aí liguei. A menina atendeu. Eu falei, você é fulana? Sou sim. É que eu estou aqui com seu pai, eu não tenho pai. Desligou na minha cara. E aí eu falando com ele, e ele chorando, e ele querendo, de uma certa forma, que esse sofrimento cessasse, que ele fosse, eu entendi que ele queria que fosse restituída a família dele. Sabe qual que é a forma de restituir a família dele? Eu disse isso para ele. É ele se lançar nessa fortaleza, ele se refugiar nesse castelo forte, ele se entregar, porque os filhos, os bens, mulher, a gente pode perder. O que nós não podemos perder é este refúgio, bem presente no momento da angústia, que esse homem estava angustiado, que o seu coração gritava, e ele está se entregando à bebida, e ele não tem forças, ele não tem condições, e eu falei, a igreja precisa ser instrumento para ajudar esse homem. Nós oramos com ele, e eu liguei para o André, que cuida dessa área aqui na igreja, e vai tentar localizar os filhos e tentar conversar. E o texto vai dizer do Castelo Forte, embora a vida se vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. O reino de Deus, querido, não vai ter mais sofrimento. E o reino já foi estabelecido. O reino já foi concretizado, já foi entregue, já foi conquistado pelo sofrimento do próprio Filho de Deus. A vitória é garantida. Por isso que ele é o refúgio no meio da dificuldade. Você precisa entender esses salmos na sua vida. Não só entender intelectualmente, mas entender na prática da vida, na vivência. Ninguém está ou estará imune de algum sofrimento. Porém, em todo sofrimento, você pode encontrar Jesus, o socorro que você precisa. Não tem nenhum crente, por mais santo que seja, que não estará imune ao sofrimento. O próprio Jesus, que é santo, perfeito, sofreu aqui nessa terra. O sofrimento não tem como prometer a você que não terá sofrimento, mas eu posso garantir a você que em meio a todo sofrimento, você pode encontrar Jesus, é o socorro bem presente que você precisa. No Salmos 46, nós vemos que no meio da instabilidade, é isso que o salmista está dizendo, no meio da instabilidade dos nossos sofrimentos, porque o sofrimento não é seguro, o sofrimento traz uma instabilidade, o sofrimento traz uma insegurança, mas é vivendo no meio do sofrimento que é possível nós encontrarmos uma estabilidade que nós precisamos, isso que é fortaleza. É isso que o salmista está dizendo. No meio da instabilidade, no meio da segurança, eu estou firme. Imagina você naquele barco lá e a tempestade batendo para todo lado e você está ali seguro. Como Jesus estava. Encontrou um travesseiro e dormiu no meio da... Você consegue dormir no meio de uma tempestade, querido? Mas Jesus nos ensina que é possível dormir, descansar no meio de uma tempestade. Que é possível descansar, estar seguro numa fortaleza, num forte, no meio de uma tempestade. Os inimigos vendo e você está seguro. As coisas acontecendo e você está seguro, está com os pés firmados. Você não está cambaleando. Você não está se entregando. Você está firme porque você sabe em quem você crê. Você sabe em quem você crê de verdade? Amém? Sabe? Deus é o nosso socorro mesmo? Jesus é o nosso socorro? O que é socorro para você, querido? Você consegue ouvir alguém gritando socorro?
Você consegue hoje? Ouve socorro? Você acha que tem alguém gritando socorro hoje? Será que alguém que está sentado do seu lado não está gritando socorro e você não sabe? Será que tem alguém no seu sofá aí gritando socorro e você não sabe? O que é socorro para você, querido? Definição de socorro. Socorro é ajuda imediata em situações de emergência. Repito, socorro é ajuda imediata. Imediata. Emergente. Emergencial. Que nos sobrevém. Socorro é isso. Jesus é o socorro que precisamos, emergencial. Ele é ajuda imediata em qualquer sofrimento humano. A questão é, para quem nós pedimos socorro? Quando estamos numa situação que não temos aonde ir. Quando estamos com sede. Ó, que ideia maravilhosa para beber água. Quando estamos com sede, aonde você vai buscar a fonte para você beber água? Eu queria falar, já partindo até para o final, sobre a cruz vermelha. E eu quero ler aqui a definição do que é cruz vermelha. A Cruz Vermelha é uma instituição humanitária internacional, sem vinculação estatal, que atua na defesa de pessoas em situações de vulnerabilidade causada por conflitos armados. O objetivo dessa instituição é fornecer auxílio, de forma a garantir a proteção dessas pessoas e a aliviar o sofrimento delas causada pela guerra. Aliviar o sofrimento delas causado pela guerra. O movimento internacional da Cruz Vermelha surgiu em 1863, na cidade de Genebra, localizada na Suíça. Sua criação aconteceu para atender a uma carência do mundo, na segunda metade do século XIX. Qual que era a necessidade? Qual que era a carência? A amenização do sofrimento daqueles que enfrentavam conflitos armados. Ou seja, aqueles que participavam da guerra, que estavam feridos e machucados. A Cruz Vermelha foi criada para ser o socorro imediato de pessoas que estavam machucadas, feridas na guerra. Até esse período, pouquíssimos soldados feridos recebiam algum tipo de cuidado médico. E grande parte deles era deixado no campo de batalha para morrer. Vou repetir. Grande parte desses homens e mulheres que estavam na guerra lutando, a maioria homens, grande parte deles eram deixados no campo de batalha para morrer. Você está ouvindo um grito de socorro, querido? Será que não estamos deixando pessoas no campo de batalha? Estamos deixando para morrer? Estamos querendo ser socorridos pelo Senhor apenas? Será que você não já foi socorrido pelo Senhor? E não está vendo gente que está morrendo e precisando de cuidados dos seus sofrimentos? Agora, presta atenção aqui, queridos. Dizem que o símbolo da Cruz Vermelha, até hoje, é lembrado como socorro imediato. Por isso que no hospital, ou numa ambulância, você vê o símbolo da Cruz Vermelha. Dizem que surgiu daí. E eu queria usar esse símbolo, eu criei aqui uma parábola, pensando nessa história da Cruz Vermelha. A parábola da Cruz Vermelha. Já que a Cruz Vermelha é símbolo do socorro imediato, então nós vamos encerrar este culto. E eu queria que você imaginasse essa parábola da Cruz Vermelha. Imagine-se em uma guerra armada, ou no fim de uma guerra. Imagine-se. Você é um sobrevivente.
Ao seu lado estão outros sobreviventes. Olhe para o seu lado. Estão sobreviventes. Olhe para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, atrás, na frente. Vocês são sobreviventes. Mas você vê como sobrevivente que você no chão, você vê muitas pessoas no chão. Você olha para o seu lado e vê pessoas feridas. Você olha para o outro lado e vê pessoas sofrendo, com muitas dores, angustiadas. Mas você não tinha percebido isso. Porque elas estavam ao seu lado sofrendo, mas o seu sofrimento era sobremodo maior. Porque a sua dor não permitia que você olhasse para o seu lado. E nesse contexto de desesperança, de tristeza, todos os sobreviventes no chão, sem forças para reagir, ouvindo gritos de dor, gritos das pessoas. Imagine, você está na guerra, as pessoas estão machucadas no chão, gritando do seu lado. Elas estão sangrando, estão sem forças para sair do chão. De um lado você ouve socorro, no fundo você ouve socorro, de todos os tons. E de repente você ouve um barulho ensurdecedor de uma sirene. E você enxerga vindo de longe um grande carro branco com uma cruz vermelha chegando. Você que talvez esteja sem perna no final da guerra, sem braço, ou todo cortado, sangrando, machucado, doendo, sem força para levantar, você ouve esse barulho e vê aquele carro branco grande com uma cruz vermelha chegando. O som de socorro começa a aumentar. Mas esse carro branco com a cruz vermelha para na sua frente. Aquela porta e aquela cruz vermelha desliza, abrindo-a. Começa a sair dali médicos, enfermeiros com remédios, instrumentos e ferramentas de cura. É chegado o socorro, bem presente, no exato momento crucial do seu sofrimento. De todos os lados, há um olhar de esperança. Nasce uma esperança de que aquela dor, aquele sofrimento vai ser amenizado, vai ser curado, vai ser restaurado. E essa é a parábola. Porque essa parábola remete a pensar que Jesus Cristo é a nossa cruz vermelha. Ele é o nosso socorro, que já chegou. A porta está na frente. Você está de um lado sofrendo. E Ele está do outro lado batendo e dizendo: posso entrar? Eu quero te socorrer. Eu ouvi seu grito dos céus. Desci emergencialmente dos céus para essa terra para te socorrer. Derramei o meu sangue vermelho para te salvar. Morri na cruz e sofri para socorrer você nesse exato momento agora que você está sofrendo. Só que eu não vou entrar se você não permitir. Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem presente nas tribulações. Ele é o lugar forte, seguro para nós se refugiarmos. O socorro imediato para agora, no meio do sofrimento. Ele é a sua cabana segura. E Ele está aqui para te socorrer, para curar as suas feridas, para restaurar a sua dor, mas não só isso, para que você
nele e nele em você, curado, você ouça outros gritos de socorro. Sempre há alguém sofrendo do nosso lado. Sempre há um homem destruído, que a sua família está destruída. Uma mulher que está perdida. Um filho que está perdido, sofrendo, distante. Um amigo, um patrão. Há gritos de socorros de diversas formas. Mas quando estamos olhando apenas para o nosso sofrimento, nós não conseguimos enxergar a dor do outro. Deus é o nosso refúgio bem presente no momento das tribulações. Você já sabe que Ele curou a sua dor. Você já sabe que Ele te atendeu no meio quando você estava gritando socorro. Mas agora, Ele quer que você entre na ambulância, querido. E no meio dessa guerra vai ser o instrumento, a cruz vermelha você vai levar para resgatar aqueles que estão sofrendo. Neste mundo que é como se fosse uma guerra. Gente sem perna, gente sem braço, gente machucada e sangrando. Eu queria que você fechasse seus olhos. Essa parábola nos faz refletir. E a primeira resposta que eu quero que você dê a essa palavra, você que está na sua casa pela internet, você que está aqui, você está gritando socorro por algum motivo, querido? Tem algum sofrimento que aflige seu coração, que você está achando que é insolúvel e que não tem solução? A palavra de Deus está dizendo que Ele é o socorro de agora, bem presente, neste momento. Se você está sofrendo por alguma dor, você que está em casa, você que está aqui, se coloque em pé, que eu quero orar por você, pelo seu sofrimento, pela sua dor, por aquilo que alguém arrancou de você, ou alguma coisa que está te machucando. Se coloque em pé que eu quero orar por você. É como se você se colocar em pé, como se você estivesse gritando, socorro, Jesus. Eu preciso que o Senhor venha em direção a esse meu sofrimento. Eu preciso que o Senhor cure essa dor, Pai. Ele entende a tua dor. Mas também eu quero fazer um desafio a você. Você que talvez não esteja sofrendo, mas você entendeu que você um dia recebeu socorro, mas que também você percebeu que do lado direito, do lado esquerdo, no mundo aí fora tem pessoas sofrendo e que Deus quer usar você para que você entre na ambulância para resgatar pessoas sofrendo. E você quer se colocar à disposição para ser um instrumento de Deus, para socorrer as pessoas que sofrem. Se coloque em pé, que talvez ainda hoje Deus vai colocar uma pessoa na sua vida, para você ser o instrumento do amor de Deus, que cura, resgata e restaura as pessoas. Se você quer se colocar, Senhor, eu estou à disposição, Pai. Eu quero ouvir os gritos de socorro, como o Senhor tem ouvidos sensíveis. Eu quero parar de ficar percebendo e olhando só para as minhas necessidades e começar a olhar para as necessidades das pessoas, inclusive, principalmente daquelas que estão sofrendo. Abre os meus olhos, fala isso para o Senhor. Deus quer que você seja instrumento do socorro dEle. Todos vocês que estão em pé, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente. Nós vamos ter um momento de oração. Eu queria pedir para a equipe cantar, se possível, Castelo Forte. Nós vamos encerrar este culto. E nós vamos encerrar orando. Eu também quero ser esse instrumento do Senhor. Quero ser instrumento de ver as pessoas como aquele homem chamado Alex, que veio sofrendo, chorando. Eu quero ser instrumento do Senhor, para socorrer as pessoas. Ele nos socorreu. Morreu na cruz por nós, meus irmãos. Nós somos a igreja, que sejamos uma igreja da cruz vermelha. Não da instituição Cruz Vermelha, mas da cruz vermelha de Cristo Jesus, do sangue que foi derramado naquela cruz, para socorrer todo e qualquer sofrimento.
Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante do Senhor, Pai, em resposta à Tua palavra, meu Deus. Aqui na igreja, os irmãos que estão em casa, há irmãos aqui que estão aqui, Pai, eu não sei, mas estão gritando socorro, Pai. Tua palavra diz que o Senhor é o socorro para esse momento, Pai, para essa dor que eles estão passando. Restaura, Pai, cura, que sejamos também instrumentos dessa cura, Pai. Inclusive todos nós que estamos aqui querendo também ser instrumento, Pai. Quando as pessoas chegarem sofrendo, abre os nossos olhos, mostra a direção, o que temos que fazer, Pai, como fazer, Pai. Nos ajuda a ser resgatadores de pessoas neste mundo, Pai. Pessoas do vazio, do coração vazio. Que a Tua palavra venha preencher os corações e nós sejamos instrumentos, Pai, de levar a Tua palavra que cura e restaura qualquer doença, Pai. O Senhor é nosso refúgio, é o nosso seguro, é a nossa fortaleza, Pai. Seja o socorro de todos nós que estamos aqui, Pai, dos que estão aqui na igreja, dos que estão fora dela, Pai. Usa essa igreja para ser uma grande ambulância para socorrer as pessoas morrendo, que ficaram deixadas para trás, Pai, mas o Senhor nunca as deixa para trás. Usa a Tua igreja, Pai, nesta hora. Abre o nosso coração, Pai. O Senhor é nosso castelo forte. E nós oramos agradecidos. Eu oro por cada pessoa que está aqui, Pai, na frente dessa igreja, que estão em pé, andando. Talvez um dia estiveram no chão, mas hoje estão andando, servindo ao Senhor, Pai. Abençoa suas casas, suas famílias, Pai. Restaura aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Sempre há uma possibilidade no Senhor, porque para o Senhor nada é impossível. Eu oro pedindo as bênçãos do Senhor sobre a nossa grande família chamada igreja. Eu oro pedindo as bênçãos do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço no seu irmão. Deus abençoe. E vamos encerrar esse culto cantando este lindo hino, Castelo Forte. Amém? Logo em seguida... Obrigado por essa palavra Amém. maravilhosa. Amém.